O cenário contemporâneo, eu acho que ele não é nada claro, né? Mas uma coisa que não me parece difícil de divisar é o fortalecimento do conservadorismo em escala mundial. Mas, para começar essa série de vídeos, eu queria marcar aqui uma peculiaridade, né? Que permite a gente explicitar uma diferença que, para mim, é cada vez mais saliente entre o conservadorismo moderno e o contemporâneo. O conservadorismo moderno, ele aceitou, de certa forma, a ideia de que as sociedades de fato mudam. Nesse sentido, ele é diferente do conservadorismo antigo, que era basicamente uma forma de reacionarismo, partindo da ideia de que as sociedades efetivamente não mudam, elas são estáveis. E toda mudança pode ser bloqueada pela violência ou por N formas de intervenção social. Né? O que mudou depois de 1789? O conservadorismo, tanto nas suas práticas quanto enquanto ideologia, ele se emancipa desse pensamento reacionário que eu falei há pouco, e isso permite que os conservadores assumam uma postura muito mais pragmática, centrada na combinação entre ceticismo e prudência. O ceticismo, em geral, é traduzido por uma desconfiança da razão. A razão não pode tudo, a razão é muito mais uma consequência das transformações que nós chamamos de modernidade do que uma causa, ela não ilumina o conjunto da realidade. Uma posição cética como essa com relação à razão e à capacidade do homem de trilhar caminhos conscientes, de construir a sociedade do jeito que ele quer, tende a exacerbar a ideia de prudência. Basicamente, não mexa com o que está quieto, não balance o barco. Essa era a posição, digamos assim, do conservadorismo moderno que se sucede à Revolução Francesa. Essa postura mais cética e prudente, ela atenuou significativamente a inclinação utópica, né, de se tentar restaurar uma era da perfeição, né, situada num passado longínquo, que esses passados nunca existiram, né? Ou, alternativamente, é a mesma coisa virada, invertida, buscar no futuro uma sociedade perfeita, fundada na regeneração, essa palavra é importante, das tradições e valores considerados absolutos e fundamentalmente verdadeiros e corretos. Isso é atenuado no conservadorismo moderno. Fica mais o lado da prudência, fica mais o lado da cautela, né? E eu salientei a ideia de regeneração, porque o que permanece do ponto de vista desse conservadorismo moderno? A ideia de regeneração. Coisas antigas que parecem desaparecer geralmente regeneram, ou seja, elas ganham uma nova forma, mas elas continuam performando a mesma função anterior. O exemplo mais banal disso é quando você vê um rato ou algo perseguindo uma lagartixa, ela solta o rabo, esse rabo se regenera, mas ele nunca fica idêntico ao que ele era anteriormente. Não é? Essa que é um pouco a noção. Ou seja, para resumir aqui, e aí podemos tratar do pensamento conservador em geral primeiro. Todo pensador conservador crê que a sociedade é formada por sedimentações, lentas sedimentações que estão sendo reproduzidas incessantemente à medida que as pessoas entram no mundo e vão sendo educadas. Elas vão sendo educadas não só pelo conteúdo formal que você aprende na igreja, na escola, mas fundamentalmente pela prática da vida e pela imitação. Esses hábitos vão sendo transmitidos, né, o que permite que seja possível uma intensa comunicação dos vivos com os mortos. Isso que garante um mínimo de estabilidade social. Mas a ênfase está na ideia de sedimentação. E aí tem uma coisa que ajuda a entender bem o que está em causa, né, que os conservadores gostam de utilizar. O que é velho não é bom porque é velho porque é bom. Ou seja, ele responde a necessidades que a humanidade não sabe nem formular muitas vezes. Isso é a raiz comum. Agora eu quero marcar um pouquinho as diferenças
não é? Entre o que eu chamei de conservadorismo moderno, que por sua vez já tinha se diferenciado do reacionarismo, com o conservadorismo contemporâneo. Eu penso que essa amarra, e aqui eu estou acompanhando o Immanuel Wallerstein, eu penso que essa amarra no pragmatismo e no ceticismo, ela começou a ser desatada com a Revolução Mundial de 1968. Quando as demandas por liberdade, a politização do corpo foram deflagradas, o caráter reativo do conservadorismo, ou seja, essa coisa mais ceticista, mais prudente, passou a ceder espaço para um ímpeto transformador, caracterizaria até como colérico e intransigente, e que tem alguns profetas, aqui no Brasil, por exemplo, o finado Olavo de Carvalho se julgava um deles, profetas que seriam os únicos portadores de verdades fundamentais que poderiam reverter a degradação da sociedade em curso. O diagnóstico dessa turma é que a modernidade estava chegando nos estertores e que, portanto, não é uma ideia de um revanchismo reacionário. É a ideia de quê? De criar uma grande expectativa mística, um sonho de eternidade que se contrapõe ao mundo o mundo dos modernos, né? Que está claramente por expectativas decrescentes. A ideia é a seguinte: o sonho da modernidade está chegando ao fim, o pensamento conservador não pode mais ser reativo. É a partir daí que surge a bizarra noção de uma revolução conservadora. Mas veja só como que é possível diferenciar, então. O âmago do pensamento conservador moderno, como eu disse, como insisti, é a ideia da sedimentação. E não a ideia de que necessariamente existam verdades, fundamentos atemporais que precedem a vida humana. Nem todo conservador vai crer nisso. Esse pessoal que se diz revolucionário, do conservadorismo revolucionário, não crê que as sociedades se formam a rigor por sedimentações, mas elas se formam como uma espécie de manifestação de valores fundamentais, eternos, que precedem e ao mesmo tempo garantem a unidade do humano. O problema é que, ou melhor, a característica central é que esses valores eles estão na base de todas as grandes religiões. Isso aqui que eu estou dizendo, agora eu estou caminhando por uma coisa chamada perennialismo. As grandes religiões são as portadoras, elas são efeitos e ao mesmo tempo portadoras dessas verdades fundamentais, necessariamente transcendentais. Não há uma explicação imanente para o mundo contemporâneo. O sentido desse mundo é transcendente. Então a ênfase é na transcendência. Essa ênfase não é muito acentuada no conservadorismo moderno. Óbvio que todo conservador pensa em termos transcendentes, mas suas práticas são predominantemente centradas na ideia de imanência. Esses profetas aí da Revolução Conservadora querem insistir na noção da transcendência e desses valores inegociáveis. E qual que é a ideia? Steve Bannon, por exemplo, é o sujeito talvez mais explícito nisso. Como esses valores estão sendo confrontados pela modernidade e a modernidade está entrando em crise, a função de um guerreiro conservador é causar a maior quantidade possível de turbulência, balançar o barco o máximo possível, porque a hora que tudo desabar, esses valores afloram necessariamente. E esses valores vão varrer com eles, né, quem insistir na barca furada da modernidade. Então, aqui me parece ser a grande peculiaridade. Você abandona a prudência, por quê? A ideia é a prudência estava segurando o pensamento conservador. São falsos conservadores. Não há comprometimento com a ordem vigente. Ela tem que cair. E a sua queda precipitaria, então, a ressurgência desses valores fundamentais. Por isso que é uma postura curiosamente revolucionária, né? Em nome de uma crença fundamental, inexplicável, o que você tem que fazer? Bagunçar. Entrar na internet, trollar,
gerar discórdia, fazer a confusão, porque isso acelera a derrocada da modernidade. Então, é nesse sentido, então, que, curiosamente, pode-se falar em uma revolução conservadora. Tétrico e trágico esse tema, mas por conta da sua importância, eu decidi criar aqui essa série de vídeos. Esse é o primeiro. A partir desses vão surgir vídeos menores em cima de elementos desse problema e desse diagnóstico.